Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o professor Parmênio Citor, do curso de Letras da UFRR. Vamos abordar o tema Linguística Aplicada, Análise da Conversa. Um tema bem curioso pra gente. Eu que sou de Física, não é não, professor Luiz Henrique? Nunca nem ouvi falar, professor Roberto. Mas é o barato desse programa. Tanto a gente aprende, como vocês, ouvintes, vão aprender. Eu começo agradecendo o professor Parmênio estar aqui no programa. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, professor Roberto, professor Luiz, obrigado pelo convite, pela oportunidade de, então, falar sobre a minha área, um pouco da minha área, dos meus projetos, né? Parmênio, e a ideia do programa é divulgação científica. E, como o professor Luiz Henrique falou, essa linguística aplicada, no último programa a gente também teve um professor de linguística aqui, a gente aprendeu bastante. E vamos aprender mais com você hoje. Explica pra gente o que é essa área de linguística aplicada e, em particular, análise da conversa. É a mesma coisa que a análise do discurso? Não, a linguística aplicada, ela trabalha com a linguagem, né, com o uso da linguagem. Então, ela está preocupada, né, está interessada em como a linguagem, ela nos compõe a nossa participação no mundo, nossa atuação no mundo, né? E a análise da conversa, ela é um campo dentro da análise da linguística aplicada, como tem a análise do discurso, e aí você tem várias linhas dentro da análise do discurso, né? Tem a análise crítica do discurso. A análise da conversação, ela trabalha com a interação ao vivo, face a face, né? Então, eu posso trabalhar com conversas telefônicas, é uma análise da conversação, como eu posso trabalhar com a interação em sala de aula, como eu posso trabalhar numa entrevista, desde que a interação esteja acontecendo, né, e haja essa interação entre mais de um... Mais especificamente, professor, qual a perspectiva dessa análise? Não fica claro para mim o que é que o senhor está analisando na conversa. Né? Bom, aí depende do seu objetivo, mas dentro da análise da conversa, regra geral, a gente analisa como a conversa se estrutura. Então, por exemplo, e ela tem um componente muito forte cultural, né? Então, por exemplo, a gente tem uma conversa que interromper a conversa pressupõe eu sinalizar que eu estou acompanhando o seu raciocínio, então estou prestando atenção ao que você está dizendo, né? O silêncio, por exemplo, é um elemento, então isso depende muito da função do que eu falo, por exemplo, de alguma estrutura da conversa, por exemplo, interrupção. Seria uma análise comportamental dos participantes do diálogo, da conversa? Seria alguma coisa assim? Não, ela é análise da linguagem mesmo, né? Então a linguagem como essa função, qual é a função da linguagem? Então eu posso concordar, posso discordar com você, eu posso... Bom, várias funções que tem num posicionamento, né, com a linguagem. É como estou dizendo para você, o meu silêncio pode ser uma concordância, o meu silêncio pode ser uma discordância, mas para isso eu preciso entender o contexto como um todo. Então a análise da conversa, ela trabalha com essa estrutura, né, da interação, que a gente chama de interação face a face, que ela pode ser presencial aqui, como nós estamos aqui, como ela pode ser por telefone,
né? Então tem toda uma estrutura. E cada tipo de conversa tem uma forma de estruturar e também tem formas... Essa entonação que a gente dá quando está conversando, isso por exemplo, é objeto de análise da conversa, que dependendo da entonação que eu dou, eu posso estar fazendo uma pergunta ou concordando com o que você está falando. Sim, claro. Isso que é o objeto da análise. Um dos elementos. Um dos elementos. Mas a análise da conversa, ela trabalha, por exemplo, um dos elementos principais é a estrutura do turno da fala, né? Então, e aí para a gente entender a análise da conversa, você tem vários tipos de conversa. Então você tem a conversa cotidiana, que ela, dentro da nossa linha de trabalho, ela seria a matriz principal da conversa. A partir dela você tem outros tipos de conversa. Então eu tenho uma conversa institucional. Então na conversa institucional eu tenho, por exemplo, alguns papéis associados, algumas posturas associadas a uma conversa institucional, dependendo do tipo de conversa. Então se eu tenho uma entrevista de emprego, então eu tenho, né, papéis que pressupõem que, por exemplo, quem está entrevistando é quem faz as perguntas e quem é o entrevistado só responde. Essa é a estrutura da conversa, desse tipo de conversa, né? Que é uma conversa institucional, que seria de procura de emprego, né? Porque envolve uma instituição. Eu, particularmente, trabalho com conversa institucional de sala de aula. Então, eu estou trabalhando com a interação professor-alunos e alunos entre eles também, né? Que faz parte dessa interação. Ô professor, mas pelo que eu estou entendendo, essa sua conversa depende fundamentalmente do observador. Porque como é que você vai fazer uma análise, por exemplo, de uma conversa que está escrita, se você não percebe, como por exemplo o professor Roberto falou, a entonação da pergunta, do comentário, o olho no olho? Porque eu pessoalmente acho que uma conversa que não é olho no olho, a pessoa... Você já desconfia um pouco, tá entendendo? E a linguagem escrita não permite perceber essas nuances. Você concorda comigo? Sim, mas é o que eu falei. Eu trabalho com interação face a face. Né? Dentro dessa interação face a face, eu trabalho até com a conversa por telefone. Né? Mas aí você tem marcadores. Por exemplo, a entonação é um marcador muito importante numa conversa telefônica, por exemplo. Né? Mas na conversa face a face, a gente tem que observar tudo isso. É por isso que nessa linha de pesquisa, a gente trabalha com vídeo, né? Tem que ter o vídeo porque você precisa ver, como eu falei, o silêncio, às vezes um balançar de cabeça é uma afirmação, né? Por exemplo, dentro da sala de aula, numa interação de um professor, faz uma pergunta sobre o conteúdo e só o aluno em balançar a cabeça afirmativamente ou negativamente, já responde parte da interação. Então você precisa, né, ter esse elemento. Só que a gente tem que escrever artigos, né? E aí como a gente faz isso? A gente tem as regras de transcrição. Então nas regras de transcrição a gente tem marcações. Uma delas é essa marcação que a gente chama de marcação que a gente na escrita tem que dizer: o aluno balançou a cabeça afirmativamente, o aluno balançou a cabeça negando, o aluno olhou para o professor, o aluno baixou a cabeça. Desde que isso seja, que aí é outra questão, né? Desde que isso seja relevante para a interação. Qual o seu objetivo de estudar isso em sala de aula? A minha pergunta é qual a importância disso para os seus alunos? É um feedback que eles vão ter, por exemplo, quando eles forem professores? Ah, sim, porque isso bom, grosso modo, se eu estiver falando sobre, perdão aí a interrupção, né? Já é um elemento da análise da conversação. Mas se eu estiver falando que eu trabalho com estágio supervisionado, então, por exemplo, os meus alunos, eles precisam observar o professor em sala de aula. Então, eles precisam observar a interação, que eu peço a eles, por exemplo, para eles traçarem um perfil interacional da sala de aula. Então, como é esse perfil interacional? Como o professor e os alunos, eles se posicionam, eles se põem na sala de aula, né, diante de uma atividade. Então vai depender muito do seu foco, né, que ele vai querer, mas no geral, em termos de gestão de sala de aula, por exemplo, que o aluno está aprendendo como que ele vai lidar com a sala de aula. Então aí ele tem um aluno, por exemplo, que é um aluno que quase não responde ao que o professor quer. Então, mas como que é essa resposta?
Então, a partir dessa interação, ele vai problematizar essa prática dele e vai pensar em estratégias. Ele vai aprender a fazer uma leitura do comportamento da sala de aula. Isso. Interessante. Muito interessante. Parmênio, tem uma série do Netflix, você estava falando, eu estava lembrando, Lie to Me, a série, não sei se você já acompanhou. Aquela coisa bem americana, que tem um cara que é especialista em linguagem corporal, e ele acerta todas as vezes de ver se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. E aí ele resolve cada caso, que a gente fica bem americano o negócio. E os marcadores, eu aprendi essa palavra agora, que ele usa é o comportamento da pessoa. Aí as coisas não sei que até que ponto eles retratam a parte científica, mas tem coisas lá que a gente vê que acontece mesmo. A pessoa tá falando, tá com medo, ele baixa a cabeça, tá nervosa, mexe um lado do olho. Esses são os marcadores. No caso da linguagem, da análise da conversa, que tipo mais de marcador? Porque eu posso ter um marcador, esse que você falou, que a gente costuma chamar de aluno lagartixa, que ele fica baixando a cabeça, ele pode estar fazendo aquilo só para passar a imagem que está entendendo, não é? Qual é a aferição, qual é a precisão desses marcadores que você usa? Bom, se eu entendi a sua pergunta, especificamente em sala de aula, você está falando desse aluno que, de certa forma, ele não responde muito, né, o professor, porque ele baixa a cabeça, então... Ou, na verdade, ele responde, mas digamos, de uma forma dissimulada. Ele quer passar a impressão que está respondendo. É aquele tipo olho no olho. Se você tem uma conversa olho no olho, você sabe que a pessoa está prestando atenção. Pelo menos na maioria das vezes. Mas se a pessoa começa a olhar para o lado, você vê que a pessoa está achando um saco a conversa, está pensando em outras coisas. Então, isso pode ser um marcador. Aí é que a análise ela vai para além desse componente presencial, né? Por exemplo, algumas linhas trabalham especificamente com o que está ali no momento, o que é marcado ali no momento. Eu já trabalho um pouco com uma perspectiva de que você traz elementos das suas experiências, né? Para uma interação. Então, por exemplo, nesse caso, o aluno ele quer fingir que, né, o exemplo que você deu, que ele finge que está acompanhando. Bom, aí nós que trabalhamos com aprendizagem, aí eu trabalho com aprendizagem de língua. É um pouquinho diferente da aprendizagem, né, que não é de língua, porque o aluno, para além de entender, ele precisa também manifestar isso na língua, porque ele precisa confirmar na língua estrangeira o uso da língua estrangeira. Para além, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso usar como estrutura da minha aprendizagem que ele vai aprender o verbo para acender e apagar a luz. E aí eu posso usar uma estratégia de dizer em inglês, né? Pedir para ele acender ou apagar a luz, né? Então, please turn on the light, que seria para acender a luz, né? E please turn off the light. Então, eu faço uso essa estratégia, né? E se ele for lá e acender ou apagar a luz, que é o que eu pedi, ele entendeu, né? Isso é um nível de compreensão, mas aí eu preciso saber se ele fala a língua também para isso. Então eu preciso criar estratégias para que ele fale. Voltando ao caso dos meus alunos do estágio, a gente sempre está preocupado com aquele aluno que fala menos, que participa menos, porque é aquele aluno que a gente consegue mensurar menos a aprendizagem dele. E aí a gente precisa entender, para além da interação, de que ele participa menos, ele é calado, ele só participa se o professor chamar para ele participar, porque aí você tem aqueles alunos que participam de tudo que o professor, né, pede, aqueles que você tem aquele aluno, a gente trabalha isso, já é um pouco um elemento que é a motivação, né? Tipos de motivação, aluno mais ou menos motivado, um tipo A ou B de motivação, então esse aluno tem uma performance na sala de aula, né? E aí os meus alunos, eles precisam se preocupar mais com aquele aluno que é menos motivado, em princípio, porque participa menos. Porque é aquele que você precisa saber... E na conversa você pode motivá-lo? Ah, sim. Uma forma por exemplo, para além da conversa, você pode trazer para a sala de aula, porque aí eu trabalho com a sala de aula, eu trazer temas que interessam para ele, né? Eu trazer temáticas que ele se interesse, né, em falar, ou até
usar, por exemplo, de elementos que ele tem interesse, como o vídeo, fazer que eles produzam vídeo. E aí no vídeo ele vai ter que falar, né? Então, o aluno usa o celular, por exemplo. Então o celular é uma ferramenta interessante, né? A gente tem experiências, assim, não minhas de pesquisa diretamente, mas de acompanhamento, né, dos alunos do PIBID, o programa da iniciação à docência, no CAP e no Monteiro Lobato, né, de que eles têm muito vídeos, né? As professoras usam muito o vídeo como essa estratégia, né, deles se comunicarem. E aí a gente está interessado nessa fala, na comunicação oral, por causa da língua estrangeira, como eu falei para vocês, né? Porque para além dele entender que turn on e turn off é ligar e desligar, e ele levanta e liga ou desliga, então ele faz a ação. Para nós ele precisa mostrar que aprendeu, que conhece a língua na oralidade, né? Eu fiquei curioso, eu vou retornar a pergunta ao que você chamou de marcadores, que pelo que eu entendi é o elemento que você usa para estudar, para aferir, estudar, fazer testes na conversa. Aí eu vou dar um paralelo. A gente na física, a gente quer estudar a temperatura. A gente já tem um aparelho, um termômetro, que mede a temperatura. Independente se for um termômetro de mercúrio, de álcool, se for um termopar, a unidade que eu estou medindo a temperatura. Então eu tenho uma certeza daquilo. Existe, no caso da análise da conversa, marcadores padrões, ou ele depende da interpretação de quem está analisando? Quando eu falo marcadores padrões, abriu o olho, arregalou o olho, isso significa tal coisa. Entendeu? É que eu tô com dificuldade de entender como é que você faz essa análise. Deixa eu complementar a pergunta, porque também é uma curiosidade minha. Porque, assim, a impressão que me passa, professor, é que tem um quê de psicologia muito grande nessa sua área de pesquisa. E a psicologia eu vejo como um negócio muito complicado, porque é muito individual. Vou dar um exemplo, talvez um pouco exagerado. Vamos supor que você tenha um aluno que tenha um certo nível de autismo, por exemplo. Como é que você vai avaliar, tá certo, se o comportamento de um autista é diferente de uma pessoa normal? Se você não tiver esses marcadores, como o professor Roberto está falando, de repente você vai ter uma análise completamente errada, porque você não entrou na psicologia da pessoa, tá entendendo? Bom, deixa eu dizer para vocês, que é uma coisa que é da análise que a gente faz. Então, essa análise da conversação, a gente faz uma análise microetnográfica. Então, a gente... O que é isso, professor? Pois é, uma análise dos elementos daquela interação etnográfica, porque ela está, né, num contexto que está sendo realizado, que tem componentes, né, da interação que tem os componentes culturais, né, do indivíduo e do coletivo também, né? A gente tem, para além dos componentes culturais de cada aluno, a gente tem que, culturalmente, a sala de aula no Brasil, em Roraima, se estrutura ou num colégio X, numa sala de aula com um professor, de uma certa forma, né? Então você tem aquela cultura. Então nós vamos estudar essa microetnografia. Nós não estamos querendo universalizar nada com o nosso estudo, tá? A gente quer estudar a interação, como a linguagem se apresenta, como a linguagem é usada para diferentes funções, né? Outra questão que vocês tocaram aí é como que o analista vai ver isso. Bom, o analista, na nossa perspectiva de pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa êmica. Então, para nós, interessa analisar o sentido que os interagentes, interlocutores, que seja, as pessoas que estão interagindo, constroem e não eu com uma categoria pré-estabelecida, entendeu? Vou analisar o meu corpus. Não, eu vou ver e ver o que acontece naquele corpus. Bom, aí sim eu vou ver. Por exemplo, eu posso querer saber, eu vou dar um exemplo do meu projeto de pesquisa atual, que é trabalhar com agentividade. Então, agentividade, grosso modo, é uma tomada de posição, né? Então, eu me apresentar, né? Então, eu defender o meu ponto de vista, certo? Numa sala de aula. Na interação professor-aluno, aluno-aluno, né? Dentro de uma sala de aula muito específica, que a minha sala de aula é inglês, língua adicional, né? Então, eu preciso entender como que os alunos, como os participantes da interação, eles constroem esses Esse seu agente tipos de agente. Pode ser tanto ser aluno como professor? Sim, pode.
Tá, desculpa. Mas o meu foco principal é o aluno, né? É aí, classicamente, porque o ambiente de aprendizagem, quem vai aprender é o aluno. Então, eu estou querendo ver um componente de agentividade, se ele contribui para a aprendizagem e como ele contribui. Então, seria assim, se um aluno quer mais agente ou menos agente, né? Se esse defender o ponto de vista dele, se posicionar, né? Contribui mais ou menos para a aprendizagem dele, e não só dele, mas de todo o coletivo, né? Agora, é interessante que você tá falando isso aí, e a gente até conversou sobre isso quando a gente tava lá na Praça do Mirandinha. Nesse caso de você estar analisando o aluno como agente, até que ponto você consegue medir que ele deixa de ser agente em função da diferença, a palavra me vem à cabeça, de autoridade em sala de aula do professor? Como é que você consegue analisar isso? O que é que eu quero dizer? Ele não tem receio de emitir uma opinião, dele ser agente num diálogo, com medo de cometer um erro, porque o professor é quem sabe do assunto? Isso não inibe ele de ser agente? Como é que você mede isso? Tá, a gente, essa categorização de agente, inclusive, ela é num contínuo, né? Então, esse aluno, ele é mais ou menos agente em alguns momentos. Ele pode ser mais agente, menos agente, dependendo do momento da aula. Então, não é uma coisa dele é ou não é agente, né? Então, por isso que essa análise, ela é microetnográfica, né? Dependendo do momento, ele é mais ou menos agente. Isso tem a ver com o interesse dele, com a disposição dele de defender ponto de vista, né? Mas isso a gente vai estar vendo dentro da interação. Claro que você tem que criar um foco, você tem que ter o foco do seu projeto, né? Então, dependendo do seu objeto, do seu objetivo, você vai estar observando mais detalhadamente certos aspectos. Mas o que você está chamando a atenção é interessante, porque a gente tem dentro dessa área uma grande discussão, é uma discussão de certa forma recente, né? E aí a gente chama essa construção da aprendizagem como uma construção intersubjetiva, né? E aí essas categorias, professor, aluno, elas existem, como eu falei, culturalmente, né? Na conversa institucional de sala de aula você tem papéis de professor, papel de aluno, né? Mas em alguns momentos esses papéis eles não são relevantes, dependendo da discussão que é posta. E dependendo do ponto de vista que está sendo discutido, o fato de eu ser professor ou aluno não vai fazer diferença em eu defender o meu ponto de vista ou não, né? E aí a gente já tem uma particularidade da aula de inglês na sala de aula da escola regular, né? Ela tem um componente muito grande de discussão sobre os temas em português e não em inglês, né? E aí o aluno se posiciona sobre esses temas em português. A aula fica para o inglês muito focada em elementos da estrutura da língua, né? Mas isso é um processo, né? Isso vai depender do nível dos alunos, né? De conhecimento dos alunos. Eu não sei se eu respondi o que você tinha me perguntado. Respondeu, que sem dúvida ainda impera essa relação autoritária. Eu diria central do professor. Central, né, melhor? Às vezes ele é central e centralizador, né? Às vezes você tem um professor que a posição dele ali é central em função da natureza da interação, mas ele está sempre... Ele tem uma ascendência. Ele está sempre... Ele acaba sendo uma estrutura clássica da sala de aula, que a gente chama, que a gente chama de iniciação, resposta e avaliação. Então o professor, ele faz uma pergunta, né? O aluno responde aquela pergunta e ele diz se está assim, ok. That's right. É clássico da sala de aula. Tanto é que, por exemplo, um exemplo muito clássico da sala de aula é o aluno aceitar que o professor pergunte para ele, ou faça ele perguntar para o outro aluno, isso de língua estrangeira, né? Pergunte para o seu colega qual é o nome dele. Aí ele vai dizer, what's your name? Isso numa conversa normal não faz sentido, eu já conheço o fulano que eu vou perguntar o nome dele. E nesse contexto da sala de aula, isso é aceitável. Por conta dessas convenções culturais. Eu preciso aprender a dizer como pergunto o nome. Embora eu saiba o nome do fulano, por que eu vou perguntar o nome dele?
não é isso? Tá entendendo? Então, esses são os contextos, né? Quer dizer, o contexto pressupõe certos usos que num outro tipo de conversa, se uma pessoa lhe perguntar qual é o seu nome, você vai perguntar para ela, você tá ficando doido, você tá com Alzheimer, você esqueceu o meu nome, né? Tá entendendo? Essa tua análise que você fez também serve, porque você tá falando ensino de língua inglesa, mas isso também serve para cursinhos de inglês? Que aí, eu tô recuperando isso que você comentou há pouco, que a discussão em sala de aula é toda em português, mesmo sendo ensino de língua inglesa. Mas a gente vê a cultura... Não, tem um grande componente dessa discussão, tem um grande componente de língua inglesa, né, da estrutura, né? E esse padrão também se observa mesmo nos cursos específico de inglês. Quando você fala ensino de língua inglesa, você não está diferenciando aquela disciplina lá do ensino médio com a disciplina, o cursinho de inglês, não. A gente vai ter que fazer essa diferença, não é uma diferença que a gente acha que deva existir, né? Mas há essa diferença, né? E aí você tem que entender a natureza da sala de aula. A sala de aula do cursinho, ela tem 15 alunos, você tem um professor para 15 alunos. Suas turmas têm quantos alunos, professor? Olha, a sala de aula da escola regular, ela tá aí na escola regular, o CAP é um caso especial, então o CAP tem 25 alunos, já é uma classe pequena, né, porque tem sala de 30, às vezes até chega a 40 alunos. As suas turmas, de estágio, né? Não, de estágio a gente tem poucos alunos, né, tem 7, 8 alunos, né, mas aí eles vão fazer essa observação e essa prática na sala de aula regular, né. Tanto, dependendo do estágio, se é ensino fundamental, ensino médio, né? O senhor acompanha esse estágio, o senhor é daquele que o senhor vai acompanhar os alunos? Ah, sim, a gente vai, porque aí depende, porque como tem muito aluno, eles estão às vezes nos mesmos horários, você não acompanha todos no mesmo horário, né? Então o que eu gosto muito de fazer é o seguinte, eu vou os primeiros dias de todos eles de observação, que eu preciso ver o que eles estão olhando da sala de aula, né? Às vezes, precisando de certa forma educar o olhar, né? Então, a gente tem um objetivo, saber trabalhar um pouco sobre aquele aluno que participa mais ou menos, né? Entender como é a aula do professor. Então, aquele aluno ele pode participar mais de uma atividade e menos de outra. Bom, nós precisamos entender. A gente chama disso de problematizar. Por que ele participa de algumas atividades e outras não? Seria o quê? Seria o tipo de atividade? Seria o tema da atividade, né? Entendeu? E aí, também acompanho eles na regência, né? Porque aí eles... Você perguntou sobre a disciplina especificamente, eles fazem uma observação, eles aplicam um questionário que a gente chama de questionário de análise de expectativas, interesses e necessidades, que é para a gente saber que tipo de motivação ele tem com aquela língua, porque o que eu digo é isso, eu digo que o ensino da escola, e aí eu não estou, que fique claro aqui, pregando nada não, a verdade. Não, eu não estou dizendo que a culpa é do professor, entendeu? O professor ele é vítima de um sistema, né, que não faz a coisa funcionar, né? E a gente aplica um questionário de análise de expectativas para saber a motivação do aluno, né? Então eu pergunto se ele gosta de inglês. Então a gente tem essa pergunta clássica, são duas perguntas que elas trabalham com dois tipos de motivação, uma motivação intrínseca e uma motivação extrínseca, né? Tem toda uma teorização, né, por trás que os alunos precisam entender, mas grosso modo tem essas duas perguntas. Você gosta de inglês ou você acha importante inglês? Você tem 100% geralmente acha importante. Não é 100% que gosta. Mesmo que ele não goste, ele acha importante. Então ele tem uma certa motivação, né? Ele tem uma certa motivação para aprender essa língua. Bom, grosso modo todos os alunos acham importante. E aí você faz uma outra pergunta. Bom, para que você acha que o inglês deve ser útil na sua vida? Aí ele pergunta. Eles respondem para viajar, para conhecer novas pessoas, para se comunicar, né, para trabalho, para conseguir um trabalho. Cada uma dessas tem um tipo de motivação. E a gente vê que a sala de aula não se preocupa com isso. Primeiro que os professores, né, eles não têm esse hábito de fazer essa pesquisa de análise de interesses e expectativas do aluno. E o nosso aluno do estágio vai elaborar um projeto analisando essa resposta do questionário, o elemento da observação de sala de aula que ele viu aquele aluno que é mais ou menos motivado. O mais motivado, tudo que você trouxer para ele vai fazer. Ele vai fazer. O menos é o que nos interessa. Ele vai então fazer resgatar um aquele aluno ele vai fazer um cruzamento das informações. Se aquele aluno ele gosta da língua,
Então, se ele gosta, por que ele não está motivado? Então, tem algum problema, né? Quer dizer, a aula pode não atender a expectativa dele. Então, a nossa proposta é que o aluno da disciplina do estágio, ele apresente um projeto, né, na linha do interesse do aluno, da expectativa. Então, a gente espera que esse aluno mude esse perfil dele, ele fique mais motivado e ele participe mais. Porque para nós, a participação é a forma de medir a aprendizagem dele ou não, porque se ele ficar calado, a gente não vai só aquela muito, né? Avaliação comum realmente não mede. Você está ouvindo o programa Por Dentro da Ciência, aqui na 95.9 FM Universitária. Hoje a gente está conversando sobre o tema Linguística Aplicada, análise da conversa, com o nosso colega do curso de letras da UFRR, Parmênio Citó. Parmênio, mantendo ainda esse tema do ensino de inglês. Tu consegue explicar pra gente, eu já tenho esse convencimento, por que inglês virou uma língua obrigatória, historicamente? É por causa É uma relação direta com o poder do país. Porque a língua mais falada no mundo é o mandarim. E há pessoas que dizem que vai mudar, né? Essa língua do poder vai mudar e vai ser o mandarim. Então a gente deveria aprender o mandarim, porque se a China se torna uma superpotência e ela manda no mundo, a língua de quem manda no mundo. Mas o interessante é que a gente vê, os chineses é que estão aprendendo a falar o inglês e vão dominar. Um dia quem domina é o português. Mas eles podem fazer igual os Yanomami, né? Que diz que aprende a língua do branco para saber o que o branco está dizendo, né? Mas, vamos o chinês a gente vai ter que aprender o mandarim inglês para saber o que o americano está dizendo, né? Parmênio, vamos focar um pouco, que é a ideia do programa também, sobre sua formação. Você fez graduação aonde? Por que se especializou em inglês? Se sentiu melhor, né, nessa língua? Conta um pouco a tua formação. É interessante. Bom, eu fiz graduação na Universidade Estadual do Ceará em letras português e inglês. A gente, até hoje, classicamente, os nossos cursos de licenciatura de línguas, eles são sempre português e uma língua estrangeira, francês, português e inglês, né? Poucos cursos a gente tem que ele é só uma língua que não o português junto, né? E até um parênteses, nós até tentamos discutir, nós até discutimos isso na UFRR, se a gente tinha um curso só de língua inglesa, por exemplo, que a gente supostamente prepararia o nosso aluno melhor, porque ele teria mais tempo para ter a disciplina só de língua, mas o mercado não tem mercado de trabalho para só professor de inglês. Então, se ele é formado em português e inglês, ele pode dar aula tanto de português como de inglês. Então, essa foi uma discussão, né? Que a gente chegou nessa conclusão. Aí eu fiz um mestrado. Eu tenho uma história assim meio atropelada. Eu fiz um mestrado antes de entrar na universidade. No Ceará? Não, eu fiz esse primeiro mestrado na Federal de Santa Catarina. Era um mestrado em língua inglesa, todo em língua inglesa, as aulas em inglês, você escrevia em inglês, defendia em inglês, a tese em inglês. Embora ele ainda é até hoje assim, né? Embora você possa fazer o seu objeto a língua portuguesa, né, o ensino da língua portuguesa, você tem que escrever e defender em língua inglesa. Quando eu estava fazendo esse mestrado, terminando os créditos, em 90 surgiram os concursos para a UFRR. Eu fiz o concurso e assumi em 91. E você estudou o que no mestrado? Nesse mestrado, especificamente, eu estava trabalhando estruturas de polidez. Eu trabalhava com sociolinguística. Explica pra gente, porque polidez pra gente na física é polir uma superfície para depositar um filme, tem um sentido físico. Eu disse na sociolinguística, né? Estruturas de polidez. Eu tava estudando, o meu interesse era, porque classicamente dizia, o brasileiro é menos educado do que o inglês ou o americano, porque o inglês americano sempre pede por favor, obrigado, né? E é uma questão cultural, né? Então eu estava querendo trabalhar sobre isso. Então mas eu trabalhava com a teoria dos atos de fala, né? E eu estava especificamente trabalhando, interessado nos atos de fala de pedido, né? Então eu ia fazer um estudo, eu cheguei a gerar os meus dados, né? Eu tinha jantares entre brasileiros, só entre brasileiros, e eu ia estudar como era a estrutura de pedir as coisas à mesa do brasileiro, e eu fiz jantares com americanos.
né? E como era essa estrutura, para ver o que características tinha, né? A forma de pedir do brasileiro e do americano, especificamente no ato de fala de pedido, especificamente no contexto de jantar entre amigos, né? Jantar informal. Mas a literatura sobre isso, dá para você concluir se a gente é mais educado do que eles? Já deve ter literatura sobre isso, né? Assim, a questão não é se é mais ou menos educado, mas que características culturais, né, aceitam, por exemplo, a nossa cultura aceita, por exemplo, uma interrupção de fala, né, que certas culturas não aceitam, né? Eu vou te contar um exemplo que aconteceu comigo recentemente sobre essa coisa que está dentro dessa coisa do pedido de polidez, né, de estrutura de pedido. Não era exatamente de polidez. Eu fui para um congresso no Rio de Janeiro recentemente, em julho desse ano. É um congresso internacional, então tinha muitas pessoas do mundo todo. Coincidentemente, eu reencontrei com vários professores desse mestrado que eu fiz, né, em 90, em Florianópolis, lá. Dentre eles tinha um professor inglês, que é um professor que é muito conhecido na área de estudos linguísticos, né, da Universidade de Birmingham, e fazia muitos anos que a gente não se via, né, muitos anos. E aí eu encontrei com a esposa dele, que é brasileira, né, que foi aluna, que foi professora da gente também, e ela falou assim, o Malcolm tá aí, né, sei o quê. E aí eu vi o Malcolm, ele estava conversando com uma outra professora, uma mulher que eu não conhecia quem era. E eu cheguei e eu pressupus uma relação minha com o Malcolm, de eu chegar e ter uma certa intimidade, não precisar de uma certa formalidade. E aí a mulher estava conversando com ele, e eu cheguei e não me lembro exatamente se eu pedi com licença e já fui falando, né? E a mulher pegou e me interrompeu, disse que ela estava conversando com ele. E aquilo eu insisti, ela insistiu em dizer. E ela disse, eu estou conversando com ele. E aí depois ele foi me pedir desculpa, porque ele entendeu a minha abordagem que era para ele. E ele depois foi me explicar, ela é uma pesquisadora que trabalha com questão de gênero, e ela trabalha com a mulher, e ela trabalha especificamente a mulher sendo interrompida por homens, né? Então você imagina a situação. E aí o Malcolm foi me pedir desculpa, né, pela forma como ela Mas de tratou, certa forma foi bom, porque é bem o que eu queria perguntar. O senhor tinha uma certa amizade com esse professor. Esse estudo aí de polidez não tem muito a ver com o tipo de relacionamento entre os envolvidos? Ah, sim. Porque sim, uma coisa claro. É você estar numa mesa de bar com um amigo pessoal, outra coisa é você estar... Sim, mas é exatamente isso. O que eu estava, como eu disse no início da nossa conversa, a nossa análise sempre é microetnográfica. Ela é um contexto muito específico, né? Como é que você pode concluir alguma coisa se você está num caso muito específico? Então, a gente conclui daquele caso. Aí a gente vai estudando vários casos e aí depois você até pode pensar, e aí você tem, claro, clássicos, textos que tratam de universais, né? De elementos que são universais. Por exemplo, esse que eu disse que é quase que em todo mundo você tem numa sala de aula um professor e alunos em posições que o professor, em certos momentos, ele tem um papel porque ele tem um conhecimento maior, porque culturalmente, né, a sociedade espera que ele tenha certas posturas que o professor tem na sala de aula, elas são culturalmente, né, aceitáveis até, né? Elas são, entendeu? É esse componente cultural que a gente tem, né? Embora você possa ter alunos que não aceite certos papéis. Na verdade está mudando, né? Hoje é complicado você manter certas posturas atuais. Parmênio, eu posso pensar e como eu faço uma análise de uma conversa nesses aplicativos, eu posso fazer uma análise da conversa como aplicativos? No WhatsApp. Ah, sim. É aplicável esse claro. campo também. E aí, como é que o que são os marcadores nesse caso? Porque eu sou das antigas, mas antigamente, quando começou esses SMS, começou-se a substituir palavras por consoantes, não é?
Mensagem, a gente não escreve mais mensagem, é MSG. Aí tá aí mais na linha do código, né? Código. É mais na linha do código. Agora, com o WhatsApp, a gente já tá vendo a invasão de figuras que representam palavras e não mais códigos, letras que representam palavras. Isso influencia. E como é que isso influencia numa análise de uma conversa? Que você pega uma mensagem daquela, é uma conversa. Isso daí, pode ser usado como código, já há uma convenção. Essa análise, como ela é de certa forma assíncrona, ela não acontece, eu preciso esperar que a mensagem chegue para eu responder a mensagem. Eu não posso interromper a mensagem, né? O WhatsApp eu não interrompo a mensagem, né? Então eu espero a mensagem e eu reajo à mensagem, né? Então, ela é diferente dessa interação que a gente chama de interação face a face, porque, por exemplo, no telefone, não. Eu estou aqui falando e você está falando, se eu não concordar, ou sei lá o que seja a minha função com o que eu vou fazer, eu posso te interromper. Eu posso falar ao mesmo tempo com você, eu posso, né? Mas isso acontece, isso você tem o elemento de sincronicidade. No WhatsApp você não tem. Então, a análise da conversa, ela tem esse elemento da sincronicidade. Então, né? Por exemplo, o Skype, sim, né? O Skype é síncrono, né? Tá entendendo? O Skype, sim. Porque aí você tem, no Skype é vídeo, você tem, inclusive, as reações... Eu acho que até né? no WhatsApp você tem certos marcadores. Por exemplo, eu lembro que se você escrever com caixa alta, significa que você tá gritando, né? De repente isso pode ser um... Pois mas isso daí entra na perspectiva da análise crítica do discurso, né? E não da análise da conversa, né? Porque a análise da conversa tem essa estrutura do turno da fala, né? Esse é o elemento do turno da fala. O turno da fala é eu falo e você escuta. Classicamente deveria ser você só falar depois que eu parasse, né? Né? Cada um fala, é um dos universais, né? Clássico da teoria clássica da análise da conversa, né? Um interlocutor fala a cada tempo. Bom, mas aí você tem elementos culturais, elementos, né, funcionais da minha função que quebram isso, que eu interrompo, que eu falo com fala sobreposta, né? Eu falo mais alto para tomar o turno e junto com outra pessoa, entendeu? Tem vários elementos, vários sinais, né? Marcadores que a gente chama, né? Que vão dizendo como que a conversa ela se estrutura. E claro que a gente quer saber o que resulta disso. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com identidade, né? O agente, essa questão do agente é tomada de posição. Então, eu estou dizendo que, por exemplo, dependendo do tipo de interação que o professor pressupõe na sala de aula dele, ele pode ter um efeito para aquele aluno para além da sala de aula, né? Ele pode, de certa forma, contribuir para moldar a identidade daquela pessoa de ser uma pessoa, né, que não defende ponto de vista para além da sala de aula. Que numa das análises que eu fiz de um trabalho que eu publiquei antes, que a gente analisa que há um ajuste da perspectiva do aluno para se adequar à perspectiva do professor. Embora o professor seja um professor que incentiva um aluno, eu tô dizendo que isso pode ser de outras experiências, de outras salas de aula, né, que tem um efeito maior sobre ele, que ele se depara com uma sala que é mais, de certa forma, liberal, que ele poderia se posicionar, mas que essas experiências anteriores dele, né, moldaram, de certa forma, essa identidade dele em termos de tomada de posição, de defesa de pontos de vista, que, né, mesmo que ele tenha essa oportunidade, ele demora, ou ele, né, não usa, entendeu? Esse componente relacionado à identidade. Você comentou, né, um pouco aí sobre análise do discurso. O que é análise do discurso? É o texto escrito? Porque você não precisa ser o texto. Ele tem um componente do escrito, mas ele é um discurso do texto, né, com as suas funções discursivas, os valores que eu atribuo com o que eu quero dizer. Então eu dizer, por exemplo, um pouco clássico aqui, eu dizer aqui está frio demais. Eu poderia dizer, dá para desligar ou aumentar a temperatura do ar-condicionado? E eu digo, em vez de eu dizer isso, eu digo, aqui está frio demais. Provavelmente eu vou dizer porque nessa interação eu não tenho, de certa forma,
a liberdade, a intimidade, né, de pedir para baixar a temperatura. Então eu classicamente estou dizendo que eu estou dando uma opinião. Aqui está frio, mas não é uma opinião. Na realidade eu estou fazendo um pedido. Essa minha opinião é um pedido, né? E aí você entra numa teoria que precisa, né? Que esse meu pedido seja entendido por você como um pedido, né? É um clássico exemplo da teoria dos atos de fala, né? A teoria da performatividade. Professor, desde o começo o senhor frisou bem que o senhor estuda em turmas de inglês, né? Só por curiosidade, a gente sabe que o senhor tem uma ligação muito forte com a comunidade indígena. O senhor já fez algum estudo desse tipo para língua indígena? Não, bom, eu já trabalhei com indígena, mas no Instituto Esquirã, numa disciplina de inglês instrumental, né? Que é diferente, né? Nessa perspectiva da sala de aula, do ensino regular da sala de aula, não é uma perspectiva instrumental, né? A perspectiva instrumental é você usar o inglês, por exemplo, como instrumento do texto. Mas a discussão do texto, tudo sobre o texto é na sua língua, na sua primeira língua, né? Então foi a experiência que eu tive com eles, né? Eu não trabalho com língua indígena, né? Então não acho até que era interessante, né? Não seria interessante? Sim, mas aí eu preciso terminar um doutorado numa coisa que eu domino mais, que é a língua inglesa, né? Que eu até interrompi um pouco, que era a minha trajetória, né? Que eu parei lá no mestrado de Florianópolis, aí assumi... Isso, retornando, mas esse é o barato desse programa também. A gente vai alimentando a curiosidade científica, a curiosidade do assunto a cada momento de discussão. Aí você hoje está no doutorado, qual é o seu objeto? Você falou um pouco, mas explica melhor para a gente. Qual é o seu objeto de estudo hoje no doutorado? Pois é, o meu objeto de estudo hoje no doutorado são essas realizações que eu chamo de realizações de agentividade, né, na sala de aula de inglês língua adicional. Então eu quero ver como que é estruturada essas realizações de agentividade, né? O projeto nasceu... Na realidade, ele é, de certa forma, um aprofundamento de trabalhos que eu fiz no segundo mestrado que eu fiz, como eu não terminei o primeiro, vim para a universidade, assumi, fiquei na parte administrativa, política, sindicato, essas coisas, né? E em 2006 eu fui fazer um outro mestrado na Estadual do Ceará, coincidentemente, né? Embora o objeto da minha dissertação foi estratégias de leitura, né? Que era com a abstract, era leitura mesmo, mas eu fiz disciplinas e fiz uma disciplina de sociolinguística. Mas também na área de inglês, né? Na área de inglês, E aí que você trabalhou lá no mestrado, no segundo mestrado? Eu trabalhei estratégias de leitura de abstract. Então, o que eu fiz? Eu tinha leitores abstract em língua inglesa. Então, eram textos acadêmicos, então esses professores eram pesquisadores, e então eu fui analisar que estratégias eles usavam para compreender esse texto em textos que eram da área deles, em textos que eram de outras áreas, né? Porque aí a gente tem um componente de compreensão, de conhecimento prévio, conhecimento da área, né? Peraí, deixa eu entender. Você estava analisando, o cara, ele é inglês, ele é americano? Não, brasileiro, mas ele está lendo e tem que interpretar um resumo em inglês. Em inglês, E como é que você mede? Como é que você avalia esse nível de entendimento? Como é que você avalia o que é que ele... Primeiro você tinha que avaliar um dos elementos. O mestrado é muito fácil, né? Então você não tem que criar muita coisa. Então você tinha que avaliar, por exemplo, que dificuldades ele tinha num texto, em ler um texto em língua inglesa da área dele e de uma área que não era dele. Então você primeiro identificava que dificuldades, que elementos, né, dificultava essa compreensão. Se era léxico, se era a estrutura da língua, né? Às vezes até a estrutura do próprio resumo, né? Como a gente trabalha com textos originais, então a gente tirava textos de periódicos, né, específicos, né, daquelas áreas. Os periódicos eram todos em inglês, todos eles, né, internacionais, né? Para ter esse componente, né, da uma língua mais próxima do gênero científico internacional, né? Então, primeiro você identificava quais eram essas dificuldades e como ele, né, lidava com cada tipo de dificuldade, né? E como o foco também era
como o foco era também a sala de aula, era pensar que esse trabalho podia auxiliar um aluno que fosse trabalhar com inglês instrumental, né, com professores lendo textos e ver estratégias de leitura de texto da sua área, com mais ou menos conhecimento, né? Olha como é interessante, a ideia do programa é isso, é ver a ciência que está por trás do que a gente estuda na academia, a importância disso. Sou muito boa, muito bom o programa e esclareceu mais essa ideia de linguística que a gente tem. Quero agradecer mais uma vez a boa explicação e os exemplos. Uma coisa interessante que eu achei nessa área de linguística, vocês explicam e na mesma hora dão exemplo do que estão explicando. Uma boa isso aí para o ouvinte entender. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigado pela presença. Parabéns. Obrigado a vocês. E agradecemos aos ouvintes que acompanharam a gente aqui na 95.9 FM Universitária. Contamos com vocês na próxima terça-feira aqui no programa Por Dentro da Ciência, um projeto do Departamento de Física da UFRR. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.